século XXI começou com um choque que mudaria a geopolítica global. Os Estados Unidos, potência indiscutível no final da Guerra Fria, descobriram sua vulnerabilidade no coração de Nova York. O império que exportava segurança e liberdade passou a viver sob o medo, e o mundo inteiro entrou numa nova era. Hoje vamos para o terceiro episódio da série É o Fim do Império Americano? Na primeira parte do nosso episódio, que vai de 2001 a 2016, nós vamos falar do Império Vulnerável e vamos tentar responder as perguntas. O que mudou nos Estados Unidos depois do 11 de setembro de 2001? Por que os americanos invadiram o Afeganistão e o Iraque? O Patriot Act fortaleceu a segurança ou limitou a liberdade? A crise de 2008 mostrou que o mundo é refém de Wall Street? No segundo bloco, nós vamos de 2016 a 2024 e vamos falar da concorrência chinesa. E vamos tentar responder as seguintes perguntas. O que significa o slogan Make America Great Again? A guerra comercial com a China foi eficaz ou apenas simbólica? Como a polarização interna ameaça a democracia americana? A pandemia de Covid-19 abalou a imagem de liderança dos Estados Unidos? O que a guerra da Ucrânia revela sobre os limites do poder americano hoje? E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bem? Prontos para mais um episódio da nossa série aqui que tá muito boa. É isso aí. E aí, é o fim do Império Americano? Pois é, nós estamos contando a história. Estamos contando a história. Estamos indo para o terceiro episódio, né? Então vamos lá. Primeira pergunta. O que mudou nos Estados Unidos depois de 11 de setembro de 2001? O que verdadeiramente mudou, né? Até foi o final do episódio 2, né? Nós falamos nisso, que existia ali Certo. uma sensação de que os Estados Unidos não poderiam ser assim desafiados por ninguém, né? Era uma sensação de Uhum. que não havia vulnerabilidade naquela nação. Por tudo que a gente contou ao longo dos episódios. A partir do dia 11 de setembro, que foi um ataque brutal, bem planejado, bem executado do ponto de vista dos resultados que obteve, evidentemente, né? Uhum. Criou-se ali uma sensação de que, bocha, os Estados Unidos não são tão protegidos assim, né? Terroristas se infiltraram no país, Uhum. estudaram, aprenderam a pilotar avião, fizeram um planejamento de um ataque daquela proporção, né? De jogar Incrível. aeronaves Uhum. num prédio ícone, né? Ali da cidade de Nova York, né? Uhum. As antigas Torres Gêmeas. Então essa vulnerabilidade de repente apareceu para o mundo e principalmente para os cidadãos americanos, porque eles estavam Uhum. vivendo aquele terror dentro do seu território que era ali uma coisa nova, que não tinha acontecido. Existiram alguns ataques dos Estados Unidos, até terrorismo interno, mas nada daquela proporção e Certo. declaradamente um ataque de um grupo terrorista, né? Que era a Al-Qaeda. Então, obviamente, a sensação de segurança do cidadão americano ela mudou completamente, né? Uhum. Então, o próprio país tomou uma série de atitudes ali para tentar preservar essa segurança, mas eu creio que o grande impacto externo foi os Estados Unidos não são tão protegidos assim por eles mesmos, né? Eles têm Uhum. uma vulnerabilidade e o cidadão, né? Internamente o cidadão deixou de sentir aquela segurança que eles até então estavam vivendo. Passou a viver com medo, né? Exato. Ah, Porque foi um ato grandes proporções, com muitas mortes, né? Mais de 3 mil mortes. mais de 3, né? Foi uma coisa Um horrível. símbolo dos Estados Uhum. Unidos desabou, né? Uhum. Ali ao vivo, né? Uma coisa transmitida ao vivo, né? Eles ainda Exato. tiveram essa crueldade a mais ali, né? De bater um avião onde eles sabiam que os olhos do mundo estariam voltados para ali, onde chegaria outro avião Teve o e segundo. bateria no mesmo lugar. E ainda teve o desmoronamento, né, logo em seguida, né? Pouco tempo depois já teve o Exatamente. desmoronamento também ao vivo. Foi Ao horrível, vivo também. Uma foi coisa, horrível, né, que nem talvez nem em filmes a gente viu uma cena daquela. verdade. Então vamos agora para a segunda pergunta. A partir daí, né, teve aquela questão da invasão do Afeganistão e do Iraque. Então a pergunta é, por Uhum. que os americanos invadiram o Afeganistão e o Iraque? Vamos dividir em dois, né, porque não foram atos ao Foram, mesmo tempo, né? sim, 2 anos depois, né? O Iraque acho que foi 2 anos. Exatamente. Por volta disso. Foi Ah, 2001, né, o ataque às Torres 2001, Gêmeas. exato. E creio, se eu não me engano, aqui, se eu não me falha a memória, 2003 a invasão do Perfeito. Iraque, o que corrobora com os dois É anos que isso. você falou. É isso mesmo. Foi identificado até de uma maneira que foi
digamos, assumida, né, pelo grupo Al-Qaeda, que aquele atentado teria sido planejado e executado por eles, né, a mando ali do terrorista Osama Bin Laden. E o Uhum. Afeganistão era sabidamente um país que abrigava a Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda tinha relações muito estreitas ali com o Talibã. E até a geografia do Afeganistão favorecia ali que o grupo terrorista ele se escondesse em Se cavernas, escondesse, etc, né? exato. Exato. Então, a invasão, o mote da invasão ao Afeganistão foi justamente tentar capturar o terrorista, Uhum. né, o Osama Bin Laden, de alguma forma riscar do mapa a Al-Qaeda, né, eliminando ali os seus, ou a maioria dos seus membros, e, assim, para vamos dizer, para aproveitar a viagem, também já derrubar o Talibã do poder, né, o Talibã que era visto como um regime que dava cobertura, né, à Al-Qaeda, né, abrigava a Uhum. Al-Qaeda no seu país, dava cobertura logística, dava talvez até algum tipo de financiamento. Então, nessa invasão já eliminou-se Era um uma ninho série de ali, né? soldados, era um Formou um ninho. ninho. Eliminou-se uma série de terroristas da Al-Qaeda, né, Aham. como podemos chamar de exército da Al-Qaeda, e de contrapartida eliminou muitos soldados do Talibã e derrubou também o regime. Uhum. O alvo principal não foi encontrado naquele momento, né, que era o Uhum. Osama Bin Laden, mas os Estados Unidos acabaram tomando o Iraque e passaram a administrar ali com as forças militares que invadiram o país. Afeganistão, né? No caso. Exatamente. Tá. Assim, continuando, né? É. Aí já Em seguida, na questão do seguida não, né? Iraque, né? 2 anos depois. Daí, 2 anos depois, houve, né, a invasão do Iraque, como a gente adiantou aqui, e o motivo alegado pela administração George W. Bush era que existiam armas de destruição em massa abrigadas É. ali no regime de Saddam Hussein. Então, inclusive, nunca foi provado anteriormente que essas armas de destruição em massa existiam no Iraque, né, porque o Iraque era regularmente fiscalizado pelos órgãos competentes da ONU ali para isso. Nunca houve, né? Nunca foi detectado a presença As dessas armas. armas. No entanto, ainda que o Conselho de Segurança da ONU votou para não haver a invasão do Iraque, o governo americano invadiu a si mesmo, né? Também, né? Repetindo o que nós vimos na Guerra do Golfo, né? Que também foi parte do episódio anterior. Foi uma guerra que rapidamente foi vencida pelos Estados Unidos, né? Aí já diferente, né? Agora foi em território iraquiano mesmo. Os Estados Unidos chegou muito facilmente a Bagdá, acabou, eliminou Uhum. até os filhos do Saddam Hussein, Uhum. primeiramente, né? O Saddam Hussein foi capturado, depois entregue à justiça iraquiana e acabou sendo condenado à morte, né? No Uhum. entanto, ainda que os Estados Unidos estavam em território iraquiano e tendo acesso a qualquer instalação daquele país, essas armas de destruição em massa nunca foram encontradas. Nunca foram encontrados. Então, nunca foram encontradas. E todas essas invasões acabaram criando ali um desarranjo muito grande, né, naquela região, nesses países, né? E depois no governo Obama, as tropas foram retiradas, não deram mais segurança a esses países, inclusive o Talibã, que diante de uma guerra sangrenta foi derrubada, hoje voltou ao poder no Afeganistão e está lá Sim. desde então. Então o Império ele reagia, tá certo? Ou reagiu, vamos dizer assim, com a força máxima aí, mas de certa forma ele começava a perder um pouco da legitimidade, né? Vamos dizer assim, a Exato. legitimidade moral, né? Exato. Diante do mundo, porque, poxa, você invade um país, né? Tem um objetivo claro, tem uma desculpa clara para fazer essa invasão e não apresenta o motivo da invasão, quer dizer, perdeu um pouco da legitimidade nesse caso aí. E aí, na esteira ainda da questão do medo, né, Uhum. em nome da segurança nacional, o governo Bush aprovou o Patriot Act, né, que permitia a vigilância em massa dos cidadãos, né, nas escutas telefônicas e coleta de dados, né. Então, a pergunta que eu faço o Patriot Act, ele fortaleceu a segurança ou limitou a liberdade? Eu tenho uma anotação aqui, né, que Aham. é USA Patriotic Act. Parece um nome próprio, mas na verdade todas as letras faz parte de uma sigla, né, que quer Uhum. dizer Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism. Então, em bom Uhum. português, unindo e fortalecendo a América
por meio do fornecimento das ferramentas apropriadas necessárias para interceptar e obstruir o terrorismo. Então, foi um ato ali, além de tudo, de muita criatividade, né, de quem criou isso aí. Uhum. É, enfim, na esteira do medo, exatamente como você citou, foi criado esse ato que permitia ali a perda de algumas liberdades dentro dos Estados Unidos, que também era uma coisa inédita, né? Uhum. Cidadãos podiam ser presos sem nenhum indício, poderiam ser recolhidos a prisões, inclusive na prisão de Guantánamo, né? Que fica ali numa península ali dentro do território de Cuba, sem Sim. o devido acusação, sem processo, sem condenação, apenas para, digamos, uma averiguação. E tem pessoas que ficaram, e tem pessoas até hoje que estão há mais de uma década presas nessas instalações. Suspeito. Ah, Suspeito que jamais foram julgados, jamais foram investigados, e não há nenhuma prova de que eles tinham de fato ligação com o terrorismo. certo. A pergunta, né, de fato, que você lançou é se houve, se de fato era por Fortaleceu a segurança ou se era. segurança ou limitou a liberdade, né? Eu acho que Os dois, assim, né? exatamente. Os Os dois. dois fortaleceu a segurança através da perda de várias liberdades, né? Liberdades Exatamente. Teve civis um ali dos preço, né? americanos. Teve um preço. Exatamente. Isso gerou até alguns abusos, né? Uhum. Essa prisão, tanto no Iraque quanto Aham. em Guantánamo, né? Houveram vários abusos, né? De Uhum. soldados americanos com os presos, pessoas que estavam ali não se sabia por quê. Não havia absolutamente nenhuma comprovação, né? Da ligação dessas pessoas com o terrorismo, e estavam ali presas e sendo humilhadas por soldados americanos. Não se tem notícia de questão de tortura, de pressão psicológica, etc. Mas a gente tende a entender que sim. Então, no entanto, houve ali uma aprovação grande dos americanos em cima disso, porque Sim. o medo era muito Era, o grande. medo era muito grande, né? Então, o americano ele aceitou perder algumas liberdades, né, Aham. em troca dessa suposta segurança que esse ato poderia proporcionar. Inclusive, diante de abusos que acabaram existindo, esse ato ele acabou até sendo alterado, né, Aham. alguns anos depois, para que tivesse ali que certos limites não pudessem ser ultrapassados. E também começou a vigilância digital, né? Espionagem digital. E isso foi Exatamente. seguido por vários países. Você lembra do caso Snowden, não? Sim, sim. O Uhum. Snowden ele tá até hoje na Rússia, né? Exilado. Exato. Se eu não me engano, na Rússia, né? Que ele foi nesse vazamento do Snowden que descobriu-se até que o governo americano grampeou o telefone da presidente do Brasil na época, Dilma Rousseff. É verdade. Então, E havia outros líderes, né, da uma Europa. complacência aí, né, de utilização e espionagem digital. Enfim, abriu a porteira para esse tipo de espionagem que talvez fosse um pouco mais escondido, né? Não que não houvesse mais. Nesse contexto aí ficou totalmente escancarado. Aí, Exatamente. E foi um escândalo, né? é, Criou uma série de rusgas entre os Estados Unidos. Acabou que no fim até o presidente Obama, né, que na época onde foi uhum. descoberto isso, acabou vindo ao Brasil num Eu esforço lembro. ali até para tentar diminuir as tensões, né? Bom, aí vamos para a quarta pergunta, que é a crise de 2008, né? Quer dizer, Uhum. na esteira aí de dessas questões que vinham se desenrolando, você ainda teve a questão da crise de 2008, né? Que mostra que o mundo, né? Uma vez mais, como aconteceu em 29, é refém de Wall Street. Quer dizer, a pergunta é: a crise de 2008 mostrou que o mundo é refém de Wall Street? Mostrou sim, né? Mais uma vez, como em 29, né? E talvez até um pouco mais entranhado, né? Essas questões da a globalização já tinha atingido Uhum, talvez o seu pico máximo, né? Não sei se ainda há certo. limites, né? Para aumentar a globalização, mas inclusive a globalização em operações financeiras, né? Sim. Créditos, chamados créditos podres, né? Começou a Subprime, pipocar né? essa crise de É. 2008 justamente, exatamente, no subprime. Até para quem está assistindo a gente Acho que entender é bom fazer do. uma explicaçãozinha simples, né? Para nós mesmos Sim, ficar um pouco mais à vontade para falar, que não é parece que é um assunto simples, mas ele tem algumas peculiaridades aí, né? De entendimento sim. de como começou. Começou, né, nessa crise do subprime. Então, grosseiramente O que explicando o que que é que o é isso, subprime, né? O que foi isso, né? Para a gente deixar isso bem claro. vou dar um exemplo assim bastante, que eu acho que é bastante didático, né? O Tá, cidadão ele tinha uma casa que ele comprou financiada, né? certo.
Então ele tinha lá um imóvel que valia, vamos dizer, US$ 1 milhão, ele financiou esse US$ 1 milhão e Uhum. vem pagando esse US$ 1 milhão. E o que que aconteceu? Obviamente, para que houvesse, né, sempre o avanço da economia, né, que o consumo sempre estivesse em alta, etc. Como esse imóvel, ele normalmente ele se valorizava, né, então passou alguns anos, ele estava valendo ali 1 milhão e 300. Uhum. Ok, então era liberado mais uma hipoteca, né, em cima daquele Certo. mesmo imóvel, relativo à valorização que ele teve. Uhum. E o que que acontecia com esse dinheiro que era captado, né, aí pelos donos de imóveis? Eles eram gastos em qualquer coisa diversa, não existia uma obrigação de reforma do imóvel, etc. Então ele pegava aquele dinheiro e viajava para o Havaí, e pagava a faculdade do filho, e pagava o casamento do outro filho, etc. E assim foram montando empréstimos em cima do mesmo imóvel, baseado em valorizações que nem sempre eram verdadeiras. Era uma necessidade de colocar dinheiro para girar no mercado, né, com muito pouco ou lastro nenhum. E o que aconteceu? Que houve uma crise ali nos Estados Unidos, na questão de aumento do desemprego, né, recessão na economia, e muita gente acabou perdendo seu emprego. Nos Estados Unidos não existe assim uma grande proteção quando você perde o seu emprego, é demitido. A pessoa É. sai praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Não tem ali Não fundo de tem garantia, não tem, né, aquelas verbas benefícios sociais rescisórias zero, né? que nós estamos habituados aqui. Até existe um seguro-desemprego ali, mas não evidentemente não é suficiente. E o que Uhum. aconteceu é que essas pessoas elas passaram a não honrar mais os seus Não compromissos podia pagar ali, a e os parcela, né? bancos começaram, exatamente, e os bancos começaram a ter dificuldades, porque já os empréstimos não retornavam, né? Também. E aí as pessoas, que é muito comum também nos Estados Unidos, as pessoas quando elas não conseguem honrar o pagamento da casa, elas acabam abandonando os imóveis. Então um imóvel abandonado, ele está sujeito a toda sorte ali de vandalismo, de invasão, de depredação, etc. Então o banco tinha uma dívida, vários bancos tinham dívida com aquele imóvel que efetivamente não valia mais nada. Uhum. Então houve o epicentro, né, dessa crise foi o banco Lehman Brothers, né, que Lehman Brothers. quebrou e começou, né, o efeito cascata no mercado americano e, obviamente, essa crise foi para o mundo inteiro, né? Foi até quando o Lula teve a oportunidade de dizer que Uma aqui no marolinha. Brasil seria uma marolinha, E né? foi E mesmo, né? no fundo foi uma marolinha mesmo, né? O Brasil estava num momento muito bom da economia e As naquele instante commodities, ali né? foi uma marolinha mesmo, exatamente. As commodities com preço nas alturas, né? E o Brasil, grande Uhum. exportador, conseguiu absorver bastante essa crise. E aí, eu posso até complementar um pouco, né? Só para tentar Claro, esclarecer mais ainda do que você já fez, dando mais alguns pontos aí que podem ser importantes para o entendimento. Se é que eu entendi perfeitamente, mas em 2001, exatamente, a questão das torres gêmeas, né, a perda de sim, credibilidade, aquela coisa toda que aconteceu, os Estados Unidos, ele começou a ter uma espécie começou uma certa recessão, reduzir muito a atividade econômica, já em exato. 2001, né, no início ali, logo após essa questão das torres gêmeas. E nesse período, o Banco Central ele resolveu baixar o juro, né, fez uma baixa extraordinária dos juros, chegou eu me lembro, era 1%, meio, alguma coisa assim, 0,5% ao ano, e isso, de certa forma, facilitou a compra de imóveis também, né? Porque os juros Uhum. era repassado nos créditos que eram concedidos para a compra de imóveis, então eram juros muito baixos, né? E isso, obviamente, motivou o pessoal a pegar dinheiro, como você explicou, né? E começou a adquirir imóveis. E aí vem a sua explicação, que exatamente o imóvel virou uma espécie de crédito para pegar mais dinheiro para outras finalidades, né? Uhum. Com a garantia do imóvel. E o mercado imobiliário, os bancos, né? No caso, eles acreditavam que os imóveis iam continuar subindo, 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 né? E não foi o caso, né? Ele Exato. começou a declinar o preço dos imóveis. Exatamente porque depois você teve uma retomada dos juros, né, aumentar. Agora, com todo esse dinheiro entrando no mercado, a inflação começou a aumentar. Então, a economia não tem jeito, né? Não tem milagre. Uhum. Quando começa a aumentar a inflação, pouco tempo depois, né, eles fazem o contrário, começa a aumentar o juro. E nesse aumento dos juros, aquilo que você explicou,
a prestação ficou inviável, impagável. E o contrário, quando a prestação ficou inviável, né, ficou muito difícil de ser paga, as pessoas começaram a abandonar imóveis, começaram a vender alocadamente, né? E, Uhum. obviamente, o mercado recebeu uma oferta enorme de imóveis novos e o preço do imóvel caiu. O contrário do que é Exatamente. esperado, o preço do imóvel E- cai. Quer dizer, e pega todos esses bancos aí com um monte de empréstimo, gente não pagando, sem lastro, eles negociando os próprios títulos com outros bancos, né, que era o caso do Lehman Brothers. Enfim, caos, né? E isso acabou espalhando para o mundo inteiro, né? A Europa também sofreu o mesmo problema, porque seguiu o mesmo exemplo de Wall Street. Seguiu exatamente o mesmo exemplo e do jeito que aconteceu em outros países, do jeito que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu também nos outros países. Foi igual. E aí a perda, isso trouxe uma perda de confiança também no governo, nos papéis americanos, em tudo. Quer dizer, já Perfeitamente. começa aí uma dificuldade, né, de manter a hegemonia, certo? Então nós Na, estamos es- falando aqui de sim. 2008. E na Podemos ir esteira para a do quinta terrorismo, pergunta né? agora, Marcelo? Só, só um Complementando ainda mais complementinho. esse ponto. Foi muito importante. Você voltou, né, em 2001, né, após Aham. 2001 até o 2008. 2001, após o ataque terrorista e na sequência as duas guerras, uma das grandes crises, né, na economia americana foi a crise da aviação. Então, as grandes Bem empresas lembrado, bem de lembrado. aviação, obviamente, né, todo mundo com medo de entrar num avião e o avião virar uma arma terrorista, houve uma Uhum. crise muito grande, né, e aí o governo teve que salvar, né, todas A essas atividade empresas com um econômica caiu monte de demais. dinheiro público. A atividade Exatamente. econômica caiu demais em 2001. A partir daí aí começou, né, baixar juro para poder melhorar, acelerar um pouco mais a atividade econômica. Uhum. E, enfim, aí veio os desdobramentos, eles vêm, né? Se você interfere, acaba tendo uma consequência e vem os outros desdobramentos que culminou nessa crise aí de 2008. Aham. E o Brasil passou ileso porque estava naquele boom de commodities, né, de venda para o exterior, para a própria China, né, que já vem em ascensão. E aí é o gancho para a nossa próxima pergunta, que é a E o seguinte: nosso sistema bancário ele é muito mais seguro também. Nosso sistema bancário, o Banco não tinha Central, a ele tem regras vulnerabilidade muito restritas. que foi exposta deles, né? Era Exato. muito liberal, né? Muito liberal demais. O que Perfeitamente. era bom, né, para efeito de acelerar a atividade econômica, mas então vem a quinta pergunta: como a ascensão da China começou a desafiar o poder americano? A China, também, né, para contextualizar, a China que veio houve 1940, peraí, deixa eu só, isso, 49, né? 49, eu estava com dúvida de 40, 59 foi Cuba. Desde Vamos lá. 49. Isso. A China que teve a Revolução Cultural, né, em 49, né, com a ascensão Aham. dos comunistas ao poder, né, através do Uhum. grande líder lá, Mao Tse-tung, Mao Tse-tung. se tornou o antagonista dos Estados Unidos porque, né, se tornou ali uma nação alinhada, na época ainda existia a União Soviética, se tornou uma nação alinhada com a União Soviética e automaticamente antagonista dos Estados Unidos. Uhum. Com o passar do tempo, né, na década de 70, o próprio governo chinês abriu as portas do seu mercado para quem quisesse produzir, né, os seus bens naquele país, e eles ofereciam uma série de benefícios e houve uma grande migração de empresas do mundo inteiro para a China, atrás de mão de obra mais barata, De obra mais um barata. mercado No início. enorme, Uhum. etc. E isso foi fortalecendo a China. A Uhum. China teve ali um investimento brutal em infraestrutura, né? Uma industrialização muito acelerada, né? Inclusive levando indústrias americanas para o seu território, né? Tal. Porque também passou a ser vantajoso para os Estados Unidos ter essa produção mais barata e trazer os produtos para o seu país, né? E aumentar o consumo através do volume de uma mercadoria mais barata, mas isso foi criando uma força econômica muito grande na China, que tem uma mão de obra bastante abundante, né? 1 bilhão e tantas mil pessoas, e o governo central, que é bastante pragmático, né? Eu não gosto de chamar a China de ditadura, mas não é é uma ditadura liberal, vamos dizer assim, que controla toda a Boa, boa. economia, Tá na área. centraliza o crédito, centraliza tudo, né, em relação ao país. A China, o crédito, ele não, o crédito ele tem regras, né? Você tem Uhum. que uma parte do crédito tem que ir para pequenos
comerciantes, para pequenos industriais e também os grandes, né? Também recebem o crédito, mas existe essa regra, né? E esse controle central. E tudo isso permitiu essa entrada abundante de dinheiro, porque a China virou a fábrica de tudo no mundo, né? Vou dar um exemplo pessoal, né, que eu sempre dou aqui. Esses dias eu passei na volta do litoral, passei na cidadezinha aqui perto que chama Porto Ferreira, que a Certo, gente compra umas plantinhas artificiais ali. certo. Algumas coisas aqui vale a pena ter uma planta É, eu artificial. conheço, E a muito menina legal, né? falou: Olha, oi? Isso. Aí a menina falou: Não, essa aí não, a gente não tem porque vem da China e não tá chegando, tá demorando. Então, a China começou a fabricar de tudo, desde a plantinha artificial até princípio Exato. ativo de medicamentos. Então Sim, houve uma entrada brutal de dinheiro na China através dessas indústrias, muitas multinacionais. Houve também a possibilidade de investimento em indústrias nacionais, né, chinesas. Hoje a China também já é uma potência industrial. E isso fortaleceu demais a China. A China é um dos grandes detentores da dívida americana, né? sim, Então isso começou a colocar em xeque o poder do dólar em relação às outras moedas. Por que sim. que o dólar continua sendo a moeda universal, né, que Uhum. permite aos Estados Unidos Ótimo. de alguma forma exportar a sua inflação interna, né, porque tudo que se vende do exterior e se compra, etc., é cotado em dólar, né? Então essa Sim, inflação ali, ela de alguma forma ela é exportada. Então começou a haver esse questionamento. Hoje o dólar ainda continua com essa sua posição, mas é uma moeda já que mostra uma determinada vulnerabilidade quando a economia americana começa a patinar de alguma forma. certo. Acaba que as outras moedas internacionais elas se apreciam, né, Ganha mais diante força. da queda do dólar. Uhum. Então, essa força chinesa econômica acabou por colocar em xeque por que que o dólar seria a moeda universal e hoje você vê que as grandes tensões, né, entre China e Estados Unidos é justamente para essa a manutenção do dólar. Quando se Manutenção fala do dólar. em quando se fala em trocar de outra moeda para Não, aí dá transações briga. internacionais, Aí aí dá briga. arrepia todo mundo nos Estados Unidos, né, e dá briga. E vamos lembrar que uma coisa que eles não Beleza. perderam até hoje é o poder bélico, né? Sim, no final, Eles podem ameaçar sempre quem senta na quiser. mesa para negociar com um revólver em cima da mesa, É isso, né? exatamente. Ó, tá tudo Sempre certo com aqui, força. mas É, mas, né? então a gente Não, vem mesmo aqui porque conforme moeda, os. desculpa, a Não, moeda, né, não. o financiamento dos Estados Unidos, o financiamento da dívida pública americana, é feito exatamente com a venda do dólar, né, com a emissão de dólar. Exato, são de dólar. Então precisa continuar isso aí. Como é que você para de repente uma dívida Uhum. extraordinária que tem nos Estados Unidos? Como é que você para de repente isso aí? Quer dizer, é aquela questão, é inegociável isso aí. Isso aí nunca vai estar na mesa uma ruptura do Não dólar, quer será. dizer, nunca vai estar. Sei lá, as coisas acontecem. Por hora não dá nem para pensar numa mudança drástica da moeda, E a gente do vê valor da que moeda. recentemente, né, a gente, né, conforme a gente vem evoluindo aqui na nossa série, nós mostramos uma evolução muito grande dos Estados Unidos. Nós estamos Exato. agora já passando por uma fase de decadência, e uma ascensão muito acelerada da China na questão industrial, de infraestrutura econômica, e recentemente a China deu mostras de um poder militar também bastante grande. A gente Isso que é sabe que incrível, ainda né? não a gente sabe que ainda não deve fazer Não, frente aos não. Estados Unidos, mas o crescimento do poder bélico da China foi muito grande Extra- É também extraordinário também. recentemente. Exato. Então, nesse período que nós estamos levantando aí, né, quer dizer, enquanto os Estados Unidos se dividiram, né, e ficaram entre guerras, né, crises e tudo mais, a China crescia em silêncio, né, nesse período, né, concorda? Todas essas Eu guerras que ele costumo já dizer. citou, com gastos estupendos, né, dos Estados Unidos para financiar essas guerras, Uhum, seja dos outros, seja a deles próprios. uhum. A China na batidinha, crescendo, né, no seu plano lá desde a Revolução de 49, né? Eu costumo dizer que a China cresceu dessa maneira sem disparar um tiro. Exatamente, Você exatamente. não vê a China envolvida em guerras, etc. Incrível isso. Agora vamos para o segundo bloco, de 2016 a 2024. Nós vamos falar da polarização e continuar falando da concorrência chinesa, né? E a primeira pergunta que fica é: o que significa o slogan Make America
Great Again, MAGA, né? Exato. É o MAGA. MAGA, né, que virou essa. Você tem um grupo de pessoas nos Estados Unidos que são denominados os MAGA, né? São É, hoje em o dia Tarcísio os aqui também é, apoiadores né? O do. Chapeuzinho. Não só nos, exatamente, não só nos Estados Aqui Unidos, como também tem tem os bastante gente aqui no adeptos, Brasil. Exato, né? Toda a direitona a e direitona. com participação especial do seu Tarcísio de Freitas. É, eu acho que É, esse pessoal que é favorável a isso aí deve achar que faz parte da América, sim, sim. América dos outros, né? Quer dizer, América dos outros, é. que não querem eles lá, né? Make America. Ah, eu sou América. Não, não é, ué. É. Tá É que bom, eles vai, têm até o uma quintal concepção. da América, vai. Eles lá têm uma concepção de América muito diferente, né? Não é todo Total. mundo. Então, ao contrário do que bastante gente deve imaginar hoje, né? O lema Make America Great Again não é uma criação da campanha do Donald Trump. A primeira vez que esse lema foi usado foi justamente na campanha do ex-presidente Ronald Reagan, ali em 1980. Nossa, não sabia. Chegou a ser usado ali de uma maneira É? superficial na campanha do Bill Clinton e agora foi ressuscitado aí pelo Donald Trump e acabou tornando, né, um símbolo dele porque ele também foi mais espalhafatoso, boné para todo mundo, É, já etc, tinha né? polarização, né? E já Enfim. tinha polarização. E esse é o É, nacionalismo, pô, resgatar o orgulho nacional, né? Proteger os americanos, né? é Esquecidos o pela globalização, pela... Enfim, tinha O todo um... grande significado do Make America Great Again é porque justamente em 1980, com a saída do ex-presidente Jimmy Carter, que não se reelegeu, né, Uhum, e a vitória do Ronald Reagan, os Estados Unidos estavam passando por uma crise econômica ali, uma recessão. Os Estados Unidos estavam passando por um momento de estagflação, ou uhum. seja, tinha uma queda na atividade econômica com inflação. Então era um momento bastante delicado da economia americana e esse lema ele surgiu ali como uma forma de, como você disse, resgatar o orgulho americano, ou seja, essa crise que foi instalada por esse outro presidente, nós vamos reverter fazendo a América grande de novo, né? Certo. Resgatando lá a doutrina Monroe, enfim, todos os anos de prosperidade econômica. Na entrada do presidente Clinton, mais ou menos, os Estados Unidos estavam numa situação também não muito fácil. Foi onde E a ele trouxe, né, globalização, o uhum. déficit zero, né, que Déficit acabou zero. revertendo, né? Uhum. E na saída do Incrível. presidente Obama, o Obama ele passou, né, pela crise de 2008, e Sim, na saída do presidente Obama houve, né, a vinda do Donald Trump com o mesmo lema. Os Estados Unidos já não estavam numa dificuldade tão grande, mas aí já existiam outros elementos, né? Tinha a exato. questão da imigração, a questão da China. Da China Então, o Make crescendo. America Great Again talvez tenha adquirido ali um outro significado, né? Hoje nós Uhum. temos um grande concorrente, né? E agora a gente precisa mostrar para eles que os grandes somos nós, né? Inclusive, uma das frases bastante marcantes do atual secretário de Estado, Marco Rubio, que era senador pelo estado da Flórida, né? Que era desafeto do Donald Trump, hoje são ali, né? Juntinhos do governo. Unha e carne. Carne e unha. Exatamente, o Marco Rubio, né? Hoje, Marco hoje qualquer coisa é Rubio. o Marco Rubio. Não, mas o Lula, não, mas tem o Marco Rubio, né? Ele disse que o grande adversário dos Estados Unidos na história seria a China, ainda maior que a União Soviética. Eu tendo a dar razão É. ao secretário Marco Rubio, porque a União Soviética, apesar da potência militar que ela se tornou, ela nunca foi uma potência econômica, como Não, você citou no episódio anterior. nem E a vai ser. China hoje é uma potência econômica, quase, né? Ainda está Uhum. um pouco distante, né, na questão do PIB dos Estados Unidos, e já está se tornando também Vai uma passar. nação de poderosa, né, de poderio bélico, e é uma nação que está infiltrada no mundo inteiro. A China hoje ela é o maior parceiro comercial de diversos países, né? Se você vê o mapa, aonde a China é o maior parceiro comercial, é praticamente o mapa mundo inteiro, né? Então a China ela tem uma influência muito grande no comércio, uma influência, um poderio econômico, partindo para um poderio bélico. Então o secretário estava certo. Então o Make America Great Again, além de superar dificuldades, né, que começou lá com o Reagan, passando pelo Clinton,
Hoje, no governo Donald Trump, tanto no primeiro mandato quanto esse, né, também é uma questão de superioridade global, né, de hegemonia global, que hegemonia não vai existir mais, mas pelo menos manter ali como sendo a grande nação do mundo, que dita as regras todas. E está É, difícil de manter, ainda mais com o desacerto político, né, as medidas erráticas do governo americano vem tomando ao longo desse primeiro ano de governo que tem 10 meses e parece que tem 10 anos, né? De tanta confusão que já impressionante. foi armada ali. É verdade. E ainda sobre a questão da China, uma coisa que, fazendo uma pesquisa um pouco mais profunda, você já ouviu falar na teoria do projetamento? Não, Projetamento? Não. nunca ouvi falar. Então, uma hora vamos tentar até fazer um programa sobre essa teoria, Sim. que ela é muito interessante e eu acho que ela é, assim, precisa ir um pouco mais a fundo, mas me parece que ela é a teoria que está por trás desse crescimento absurdo, né, da China, né? Uhum. Por quê? Assim, basicamente, o que é a teoria do projetamento? A gente pode aprofundar um pouco mais. É você trabalhar você tem, vamos partir da economia. Você tem a microeconomia e a macroeconomia. Vamos dar nomes, né? A microeconomia, Uhum. vamos dizer assim, é o comércio, são as indústrias, né? A atividade econômica menor, vamos dizer, menor entre aspas, né? Mas é Sim. comércio, indústria, enfim. A microeconomia. A macroeconomia é a economia de Estado, né? A economia que, vamos dizer, é o guarda-chuva onde a microeconomia se subordina. E de onde saem, vamos dizer assim, as diretrizes, né, macroeconômicas. Então, a teoria do projetamento, ela leva para dentro da atividade industrial, educacional, sei lá, de tudo que você pensar do ponto de vista de investimento, né? Essa questão do coletivo, quer dizer, aquilo que é maior, que é um Uhum. projeto maior, vamos pensar na China, ela tem um projeto, Sim. ela tem um plano de 100 anos, né? De 50 anos, perdão, a partir É a evolução. da Revolução, ela tem um plano lá de 50 anos que chegar num determinado ponto. Dentro desse plano, você tem todas assim, os conceitos, as diretrizes macroeconômicas já pré-definidas. Uhum. E aí eles fazem com que toda atividade microeconômica, né, e o próprio governo se subordine esteja subordinado a esse plano. Esse plano que é Ah, maior. Então, para dar um exemplo, uma empresa que queira fazer um determinado investimento para crescer, ganhar dinheiro, obviamente, porque é o que você falou, é uma economia, uma ditadura liberal, liberal. né? Uma ditadura liberal, tem um partido só e tal. Bom, uma empresa que quer fazer um investimento numa determinada área para melhorar a sua lucratividade, etc., se ela passa, se não me engano, são 200 funcionários. Se ela tiver mais de 200 funcionários, lá dentro tem um membro do partido, que, em última análise, é quem dá a autorização para fazer ou não o investimento. Baseado no quê? Sim. Num projeto maior, que é a teoria do projetamento. Ou seja, o projeto maior, a macroeconomia, aquilo onde você quer chegar em termos coletivos, ele tem um peso maior e digamos assim, a autorização final é dada por esse membro do partido. Quer dizer, Sim. isso se alastra em toda a atividade econômica, macroeconômica da China, né? Então você tem um crescimento absurdo, isso foi provado em todos os momentos em que houve a necessidade do coletivo se superar, no caso da Uhum. Covid-19, no caso enfim, das catástrofes que tiveram aí, que eles realmente passaram assim uma imagem sabe, de altíssima eficiência. Então essa teoria do projetamento que está por trás de toda essa evolução da China que a gente está presenciando aí. Estão lá silenciosamente, né, sem fazer muito barulho, mas a gente vai vendo no dia a dia que esse crescimento está acontecendo de fato. Eu E até citei uma série deixando, que é o de. nosso assunto, né, e deixando o Aham. Império Americano um pouco imóvel, né, não sabe muito o que fazer, porque a economia liberal de Estado, onde você não quer que o Estado interfira
nas questões privadas, né? Essa é a teoria. Mas que, ao Exatamente. mesmo tempo, quando acontece um problema como aconteceu em 2008, você tem uma avalanche de recursos estatais indo para a Uhum. economia privada, por exemplo, para não quebrar banco, quer dizer, você é totalmente incoerente naquilo que você prega, né? Vamos dizer. Então, essa economia liberal, ela está em xeque. Não tenha dúvida que ela está em xeque. Ou pelo menos precisa ser revisada para poder É, entrar nos eixos novamente. são as grandes contradições do É, capitalismo, né? é uma Teve um contradição atrás da alemão no outra. passado, teve um Uhum. alemão no século XIX que analisou bastante tudo isso. Que é o quê? Teve um alemão no século XIX que analisou tudo isso e Teve. deixou uma obra bastante vasta a Um respeito. alemão judeu, né? Um alemão judeu, exatamente. E isso está valendo ainda, né, Marcelo? Parece. Tá valendo, Está valendo, tá né? valendo. A análise do Sim, alemão judeu. a Tá valendo. grande contradição, a grande contradição, não contradição, mas a grande análise rasa a respeito da obra do Karl Marx é que ele não definiu regras para o capitalismo, ele analisou o funcionamento do capitalismo, apontando, né, as suas contradições, e segundo a análise dele, o capitalismo era algo que deveria ser superado. Então, se alguém quiser entender muito do capitalismo, ainda que não concorde com o final da obra, com a finalidade da obra, tem que ler Uhum. Karl Marx Tem que ler. Tem que ler para entender que para entender. ele está em cima do, vamos dizer assim, ele está em cima do muro, né? Só esperando Ele o capitalismo analisou, chegar no seu né? auge. E, pelo jeito, está perto, né, do auge do capitalismo, Exatamente. né? Acho que agora, com a evolução aí da questão digital e tudo mais, acho que a gente está assim, sei lá. É um Sempre acha grande, que é o auge, né? Nós estamos, é, isso aí foi em sim, 1800 e, sei lá, 58, sei lá, por aí. sim. E a gente tá esperando, mas isso parece que está cada dia mais perto, né? Mas não é um assunto Um para agora. dado A que gente vai, eu vai, vai fazer um programa só disso aí, se Deus quiser. Um dado que eu acabei, né? Eu falei sobre a evolução chinesa no campo industrial, econômico e bélico, e um dado importantíssimo que eu deixei de colocar aqui é a evolução tecnológica também da Sim, China, né? sem E dúvida. considerando que a China é a maior reserva de terras raras do mundo. Pois é, ainda tem essa. Então eles têm material para isso. Exatamente. No último episódio, no quarto episódio, a gente vai poder discorrer bastante sobre isso, né? Inclusive sobre a potência que os Estados Unidos ainda representam, né? Não vamos Exatamente. também, né, Por isso que o título menosprezar a da fera, nossa vamos dizer assim. série por isso que o título da nossa série ela termina com um ponto de interrogação. Nós não estamos decretando o Exatamente. fim. Não, nem tem nem como. Aí vem uma Exato. outra pergunta, Marcelo. A guerra Uhum. comercial com a China foi eficaz ou apenas simbólica? Porque teve, né? Teve uma reação, né? Teve uma reação com imposição de Trump, né? tarifas, né? Governo Trump. O governo Trump iniciou Primeiro. essa guerra, né, no primeiro Uhum, mandato, com a imposição de tarifas, e ela tinha um objetivo de proteger, né, a economia americana da invasão dos produtos produzidos na China, né? Eu digo produzidos na China porque nem todos eram chineses de origem, né? uhum, Tem o Apple, o telefone da Apple, por exemplo, ele é produzido na China e é um produto de origem americana. certo. Mas o final disso tudo o resultado foi ineficaz, porque a China não recuou no crescimento, os Estados Unidos continuaram, na minha opinião, né? Uhum. Os Estados Unidos continuaram tropeçando na sua economia e vem tropeçando até hoje. E a China continuou a sua evolução. Prova É, disso é que agora, né, nos dias atuais, no novo mandato do presidente Trump, ele iniciou uma guerra brutal comercial com a China, né? uhum, Impondo tarifas absurdas, né, que chegou a 125%, e a resposta da China foi aplicar os mesmos 125%, e aí entraram isso. em um acordo para prorrogar isso por 90 dias, e já deve ter uns 200 dias que prorrogaram por A 90, né? tal da reciprocidade. Então a ineficiência no meu modo de entender, é cabal, não trouxe absolutamente resultado nenhum. Foi um tiro na água, né? Fora que eles responderam com mais investimento em tecnologia, né? Autossuficiência, Exato. enfim. Olha, uma guerra comercial com o Brasil não está surtindo muito efeito. Imagina com a China, né? Eles não tinham nem informação que o Brasil é deficitário com eles, então, É, quando soube, é o que parece.
aquele que era o governo passou a ser, começa assim, ter uma química boa, né? Quer dizer, Sim, sim. uma coisa eles Eu têm que falei, ter, né? quando São começou esse. pragmáticos, né? E, Sim. e fazem negócio, né? Se é para fazer um É. bom negócio, vamos sentar na mesa e conversar. Se precisar, o Trump faz o L para. Eu faço L, não tem problema. O Brasil, assim, o Cuidado com o Brasil, Rubio, né? o Brasil, é com o Rubio. Ele vai, o Brasil, ele vai, como é que é? Ele vai sentar na mesa da negociação para ver quanto vai perder menos, né? Só isso. Exato. O que que a gente vai ter que entregar? Que a gente O vai que ter que vai ter que entregar alguma coisa entregar? Não mesmo, estava né? entregando muita coisa, né? Quer dizer, Aham. estava tendo um déficit, mas também não era um déficit tão grande. Agora vai aumentar esse déficit, essa que é a verdade. Sim, Ponto. eles deverão bater Então, na tecla do de qualquer etanol, de jeito, os Estados Unidos milho. vai sair ganhando nessa briga entre aspas. Sim, Não tem nada de briga. exato. Pragmatismo puro. Enfim, Uhum, como a gente está acostumado a ver. exato. A Huawei foi a questão do. Qual foi a questão da Huawei mesmo? 5G, Dos chips, né? 5G, que teve o aquele. 5G, a tecnologia 5G. E isso aí também entrou nesses boicotes aí que os Estados Unidos tentou imprimir, mas acabou também não Não, não teve. acontecendo Isso foi no absolutamente nada. governo, nem foi no governo Biden, né, que teve Foi essa no Biden. confusão aí, Foi no mas Biden. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui da segunda parte, que é a terceira pergunta, que é como a polarização interna, né? Porque aí a gente já vai estar falando das questões internas dos Estados Unidos. Como a polarização interna ameaçou ameaça, né? Que é a pergunta número 3. Como a polarização interna ameaça a democracia americana? olha, E aí? essa polarização interna, né, ela não afeta só a democracia americana, como ela afeta a democracia em qualquer localidade que ela esteja instalada. Principalmente quando essa polarização ela se torna sistemática, como a gente tem visto aqui no Brasil, né, que é a nossa realidade, e a gente tem visto Nos também Estados nos Estados Unidos. Unidos até com nuances de violência ainda maiores, né? Teve um assassinato Uhum. recente aí, né, de um. Só que lá também tem uma polarização entre pessoas da mesma ideologia ali, né? Uhum. O assassinado tinha uma ideologia parecida com o assassino. Então, eu não sei bem como funciona isso. Mas a polarização interna, como ela funciona hoje em dia, com essa questão mais violenta, mais sistemática, mais brutal, né? Ela afeta muito a democracia porque você não tem mais diálogo, né? Você só tem uma questão ali de briga. Você não quer convencer o seu adversário, você quer eliminá-lo de alguma forma. Uhum. Então você começa a colocar rótulos, né? Uhum. Rótulos de esquerdista, comunista, abortista, tudo com ista, né? Abortista, é, enfim, Gado, tudo isso, né? gado, né? Ao Do outro contrário, lado. né? Uhum. Então você começa a colocar toda Desumaniza, né? essa As pessoas são desumaniza. desumanizadas. Perfeito, perfeito. Essa é a palavra. Você já não vê mais o adversário como o adversário não é mais um simples adversário. Uhum. Ele não é nem humano mais, né? Ele é alguém ou algo a ser eliminado. Eu Exato. puxo um pouco mais para a questão aí da direita, porque eles ameaçam as pessoas com Deus. Ontem eu vi uma cena patética, né? Uhum. Eles ameaçam com Deus, né? Ou ou Deus vai te. Uhum. Então, o Deus já não é mais carinho, harmonia, acolhimento, né? É a minha arma contra você. É uma arma. Então, de fato, a polarização no nível nos contornos, né, que tomaram nos dias atuais, ela pode até destruir uma democracia, Tem porque se fake news, né? Nossa. fake news, aparelhamento da justiça, controle, por exemplo, A, hoje qualquer cidade que tem um protesto nos Estados Unidos, o governo manda o exército para lá, para a conter falta de o. crença nas instituições, né? Como a justiça. Exatamente. E passa por esse Falta de caminho, crença, sim. não. Ataque mesmo. Desacreditar. Ataque à justiça. A imprensa, né? A Aham. descredibilização da imprensa formal, né? Essas bolhas de informação, enfim. E lá, no caso dos Estados Unidos, a eleição de 2020 do Trump, né, teve aquele ataque do Capitólio, né, que foi uma coisa extremamente, digamos assim, foi um ato extremo, tá certo? Que foi conduzido pelo presidente, que depois, Sim, tempos depois, se incentivado, né? reelege sem nenhum tipo de punição, quer dizer.
muito parecido com o que aconteceu aqui, só que a gente está indo numa mão diferente, né? Que houve punição severa, inclusive, né? Houve uma Só que agora nós punição temos que severa. lutar para que Agora, essa punição não seja revertida, né? exatamente. Isso aí não vai parar nunca. E lá não É, aconteceu absolutamente nada. O presidente que estava, digamos, comandando aquela invasão do Capitólio, né? lá Ele foi mais sério, porque praticamente houveram mortes, né? houve mortes e tal. Houveram mortes e os presos daquela época foram todos eles indultados pelo Esse presidente quando ele presidente. assumiu o poder. É um exemplo da maior democracia do mundo, né, que vende esse ideal, né, que a gente já Uhum, viu aí ao longo do programa inteiro, né, uma história riquíssima, né, de sim. chegar onde chegou e, infelizmente, está com essa, digamos assim, com essa imagem, com essa coleção de contradições aí. Vamos para a quarta pergunta, né, que agora nós chegamos em Claro. 2019, 2020. A pandemia da Covid-19 abalou a imagem de liderança dos Estados Unidos, que foi um susto, né? Achar que não tinha, Nossa. estava tudo bem lá, que a melhor medicina do mundo, etc. E a gente viu uma coisa muito feia lá, né? Eu não sei se houve assim uma. Eu não consigo ter esse sentimento de que abalou a liderança americana, Não a mas liderança, dos né? Estados Unidos, né? Não a Uhum, liderança, mas houve assim. Foi mais uma vez foi mostrado ao mundo a vulnerabilidade, né? Dos Estados Unidos, né? Foi o país que teve mais mortes na exatamente. pandemia, né? Não É, tinha, né? O mundo inteiro não tinha um sistema preparado para uma epidemia dessa natureza, mas para esse volume, esperava que né? houvesse uma reação menos catastrófica por parte da maior nação, maior economia do mundo, né? Exato. E aí foi chocante, né? O mundo inteiro ver as imagens, né, de hospitais lotados, do número de mortes que aconteceu. Então houve realmente um abalo na imagem. Foi o governo Trump também, né? Aham, Foi o primeiro mandato do Trump. Foi aonde surgiu, além de toda essa crise sanitária, né, essa tragédia humanitária que nós tivemos também a ascensão dos negacionistas, né? sim, O negacionismo cresceu de uma maneira assustadora também nessa vacina, época, contra contra a vacina, contra vacina, tudo. que esse vírus não é isso, é aquilo. E a gente Veio o viu, ataque né, com a ao China, né? Para a contrário, China também, que né? Veio o foi. ataque para por espalhar o vírus, essas coisas, né? Foi já uma tentativa Uhum, desesperada. Enfim, mas houve exato, essa, digamos assim, essa acusação. exatamente. Que acabou, obviamente, não Ah, se provando nada, né, é. que era E ao um contrário, vazamento de né? Eu me lembro laboratórios. que a China, ela reagiu bem, um pouco mais dura, né? Nos seus atos lá, né? De Sim, lockdown, essas coisas. Mas teve sucesso, vamos dizer assim, né? No final morreram muito menos pessoas exato. que aconteceu no nosso caso. Exatamente por quê? Porque você tem um coletivo sendo valorizado, né, em contrapartida ao individualismo. Então, vamos supor, a pessoa que, como você não tem o Estado tentando cuidar daquilo que é coletivo, que é o bem-estar da população, você tem o Estado voltado mais, digamos, conceitualmente para a individualidade, né, que é o liberalismo econômico, é isso, né? Uhum. Você ter entre aspas, a liberdade de fazer o que você quer e não ter um poder maior fazendo qualquer tipo de pressão. O grande prejudicado é o coletivo. Quando você tem uma pandemia que necessita de uma ação, né, coletiva, uma ação de governo, de Estado, para você evitar aquilo que é pior para o coletivo, que seriam as mortes, né, se tomam decisões em função do capital, do lucro, de deixar de faturar, dessas coisas. Enfim, é o que a gente assistiu, ficou claro, e mais, eu acho que aí, até aí nesse momento aí, que foi um momento da humanidade horrível, a China se mostrou, né, para a humanidade que o caminho, o caminho que ela seguiu foi um caminho menos doloroso, vamos dizer, Sim. né? Então vamos para a quinta pergunta. O que a guerra da Ucrânia revela sobre os limites do poder americano hoje? Acho que o grande limite, né, que foi demonstrado na invasão da Ucrânia pela Rússia é o limite de persuasão, né, dos Estados Unidos em demover a Rússia do intento de invadir a Ucrânia, né? Então existe ali a necessidade, a intenção russa de tomar algumas localidades da Ucrânia, né, como sendo suas, né? Inclusive, a população de algumas regiões quer passar para a Rússia, etc. E também o avanço da OTAN, que a Ucrânia
se candidatou a entrar na OTAN e a Rússia colocou isso como uma condição para não invasão, a não entrada da OTAN. O desafio, né, tanto da Ucrânia quanto da OTAN de incluir esse país, houve a invasão. Então, o limite a persuasão americana não funcionou com a Rússia de Vladimir Putin, né, que acabou invadindo, mas demonstrou que a Ucrânia sozinha não aguentaria uma guerra com a Rússia. Então, por outro lado, o poder militar dos Estados Unidos junto da OTAN, né, mas a gente sabe que os Estados Unidos a grande parte, né, da OTAN é os Estados Unidos, tanto de Claro. financiamento quanto fornecimento de armas, acabou estendendo uma guerra que deveria durar algumas semanas, já entramos no terceiro ano já da guerra, né? Uhum. Então, grosseiramente falando, os Estados Unidos ele não tem mais um poder de dissuasão, né? De fazer com que o inimigo não ultrapasse a linha que foi demarcada pelos Estados Unidos. E, por outro lado, mostrou que ainda tem o poder de manter uma guerra, a gente pode chamar de guerra convencional, mas nem tanto, né? Porque tem muita tecnologia ali embutida, ataques com drones, armas né, que atinge alvos muito distantes, mas a gente chama de convencional porque não tem o uso de armas nucleares. Então fica assim uma contradição entre não tem o poder de fazer o inimigo não avançar, mas ao mesmo tempo eu tenho o poder de manter esse inimigo atrás das linhas de fronteira onde ele invadiu. Fornecendo armas, né? Muita arma. E, de certa forma, também lucrando com isso, vamos dizer assim. E enfraquecendo também a União Soviética, né? Porque você lembra, você sabe, reagiu com as sanções, né? Enfim, em cima da União Soviética, sobre o comércio, a moeda, enfim. Mas nada disso também abalou muito as estruturas da União Soviética que continuou reagindo, né? Hoje Continuou é Rússia, né? a da Lembrando que Rússia, hoje a União perdão, Soviética. da Rússia que continuou, quer dizer, sofreu, está sofrendo as consequências, é um boicote, né, global quase, Uhum. mas ela conseguiu aí driblar, de certa forma, todas essas sanções que houveram contra ela. E Com continua grande a guerra, apoio né? da China, né? Um Hã? grande apoio da China. E Um grande ainda apoio da China. ainda trouxe a China para apoiar, né? Quer dizer, a China Exato. apoia. Eu não sei a Índia como é que está hoje, né? Em relação a esse posicionamento, né? Porque a Índia eu acho que está um pouco em cima do muro, mas a China certamente está apoiando a Rússia, né? Sim. Como parte desse. A Índia acabou sendo penalizada pelos Estados Unidos com uma tarifa de 50% por comprar petróleo da Rússia. E de Exatamente. uma certa forma, os Estados Unidos acabaram empurrando a Índia para uma aproximação com a China, algo que era impensado há alguns anos atrás, né? A Índia se aproximar da China. E hoje já há além dos BRICS, né, que a Índia também faz parte, né? Junto com a China, Brasil e mais uma série de países, essa penalização de 50% por comprar o petróleo russo fez com que a Índia se aproximasse um pouco mais ainda da China também. Na sua opinião, o mundo se torna, a partir de agora, né? Ele se torna mais multipolar ou com várias potências, né? Disputando o mesmo espaço, vamos dizer assim? Ou ainda estão na ambiguidade aí, né? No bipolarismo aí com os Estados Unidos e o resto do mundo? Ou ele já começou a se transformar num mundo mais multipolar? Eu acho que o mundo vinha, né, numa condição mais multipolar até haver essa ascensão da China e a tentativa de sufocamento da China pelos Estados Unidos. Isso recriou uma certa bipolarização, né, Sim, entre os amigos da China Estados- e os amigos dos Estados Unidos. Então você tem a Europa Ocidental, né, a Europa inteira, né, fora a Rússia, mais Estados Unidos, você tem a Ásia, uma parte da África e uma parte da América Latina, o Brasil, né, propriamente, com a China. Então, recriou-se essa questão aí da bipolarização novamente entre um país que hoje a ideologia já não é tão distante assim, né? A China Uhum. hoje já tem uma aderência muito grande ao capitalismo, mas a gente está vivendo um momento, principalmente esse ano aqui, nós estamos vivendo
momentos muito tensos de bipolarização novamente. Exatamente. E o dólar ele manteve a força, né? Tá mantendo, né? Continua, A continua, influência dos Estados continua Unidos mantendo. ela se fragmenta, certamente se fragmentou, e diante dessas alianças regionais e tudo mais, mas o dólar está, não diria firme e forte, mas ainda está dando as cartas no mundo inteiro. E é uma Ainda questão ninguém quer primordial para desafiar, eles, né? né? Se você tem uma coisa que é primordial, é como Taiwan para a China, né? Exato. É o dólar. Então, estamos chegando ao final do nosso episódio número 3 e convido aí todo mundo a assistir os outros dois, né? A gente partiu lá da história inicial, do descobrimento da América e tudo mais, passamos por todas as guerras, por toda a evolução americana, para a construção da hegemonia americana. Agora estamos iniciando um processo mais de, vamos dizer assim, de declínio ou de instabilidade dos Sim. Estados Unidos e no próximo capítulo a gente vai, no próximo episódio, número 4, aí a gente vai tentar responder definitivamente essa pergunta. É o fim do Império Americano? Vamos tentar, né, Marcelo? É isso aí, é a grande provocação que a gente está buscando com essa série. Exatamente. É isso. Então, até o próximo episódio e espero que vocês tenham gostado até aqui, né, do que a gente já trabalhou e tentou demonstrar aí através das nossas análises. Tchau, É isso Marcelo. aí. Até o próximo vídeo. Até Se logo. Deus quiser. Tchau, tchau.